Bom dia, quero saudá-los com graça e paz da parte do Senhor Jesus. Ainda sobre o assunto comunhão ou koinonia, eu quero considerar com vocês mais algumas verdades preciosas. Existem duas outras palavras importantes no Novo Testamento que se enquadram dentro do grupo da koinonia. A primeira delas é o verbo koinonen. No grego clássico, esta palavra significava o compartilhar de alguma coisa, ter acordos comerciais ou mesmo compartilhar de uma opinião com alguém. Já no grego informal, aquele do dia a dia, o coloquial, este verbo possuía três significados principais. O primeiro é que significava participar de uma posse comum, por exemplo, todos os homens participam da natureza humana. Segundo, significava o compartilhar de uma vida. Por exemplo, um homem partilhar a vida inteira com a mulher amada. E terceiro, significava compartilhar numa determinada ação, fazer algo junto com os outros. Já no Novo Testamento, este verbo assume proporções espirituais. Primeiro porque o que distingue o koinonen cristão é que Jesus Cristo participa da natureza humana. Em Hebreus, no capítulo 2, o verso 14, por exemplo, o verbo koinonen aparece para afirmar que Cristo assumiu a natureza humana. O verso assim se lê: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas. Existe, portanto, uma comunhão entre os homens, tão somente pelo fato de eles serem homens, como eu já afirmei. E é por essa razão que o escritor aos Hebreus prosseguiu afirmando o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Eis a razão de o Filho de Deus ter encarnado, ter tomado a forma humana, ter assumido a natureza humana, para tornar-se como um de nós, porém sem pecado. Mas existe uma outra verdade tremenda declarada por João no capítulo 1 do seu Evangelho, nos versos 12 e 14, onde lemos o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Estes versos nos dão a certeza de que, assim como Cristo participou da nossa natureza humana, nós também participamos da natureza divina. Ou seja, Cristo tornou-se o que somos, a fim de que nós, por seu intermédio, nos tornemos o que Ele é. Em segundo lugar, este verbo assume proporções espirituais no Novo Testamento, porque nós somos chamados a compartilhar das coisas materiais. Nenhum cristão genuíno pode suportar possuir em demasia, enquanto outros irmãos sofrem com a escassez. Nas 8 ocorrências de escassez que são registradas no Novo Testamento, onde o verbo koinonen é empregado, 4 delas tratam desse ensino prático e mostram que houve sim o suprimento. Em terceiro lugar, este verbo assume proporções espirituais no Novo Testamento, porque também vemos que koinonen é empregado para compartilhar uma ação ou mesmo uma experiência. Paulo, o apóstolo, utilizou este verbo ao exortar o jovem Timóteo a não se tornar cúmplice, koinonen, dos pecados de outro, conforme registrado na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, no verso 22. Mas existe uma outra palavra importante no Novo Testamento que se enquadra dentro do grupo da koinonia, e a palavra é koinonos.
No grego clássico, significa um sócio ou um proprietário em parceria com outro. E no grego informal, aquele coloquial, esta palavra tem um sentido quase que exclusivamente comercial. Já no Novo Testamento, a palavra koinonos ocorre 10 vezes com um significado muito mais denso, muito mais significativo do que o de uma parceria meramente comercial. Em 2 aos Coríntios, no capítulo 8, no verso 23, Paulo descreveu Tito como sendo o seu companheiro, o seu cooperador, ou seja, o seu koinonos. Quando ele escreveu a sua carta a Filemon, ao interceder a favor de Onésimo, no verso 17, Paulo lembrou que Filemon era o seu koinonos na obra de Cristo, ou seja, o seu sócio nos negócios do reino de Deus. O cristão deve considerar todos os demais irmãos seus como sócios, companheiros na grande obra do reino de Deus. O cristão também é um participante, um koinonos, numa experiência, pois nada acontece exclusivamente ao cristão. Do que se sucede com ele, os outros têm sim participação. Nenhum cristão jamais será uma unidade isolada. Nós somos membros uns dos outros, somos uma unidade estabelecida por muitos. Existe e deve existir, portanto, um sentimento de pertença, de fazer parte de algo maior, e este algo maior é o corpo de Cristo. Se entendermos esta verdade em toda a sua extensão, nós perceberemos que quando um sofre, todos sofrem também. Quando um se alegra, todos se alegram também. Quando um ora, todos oram também. Quando um serve, todos servem também. Quando um peca, todos pecam também. Quando um se santifica, todos se santificam também. Pode-se afirmar que este é um dos mais graciosos grupos de palavras do Novo Testamento. Koinonia, koinonen e koinonos, pois mostram que o cristão compartilha da intimidade com Deus e com seu Filho Jesus e com o Espírito Santo, compartilha, portanto, das coisas divinas, compartilha da humanidade de todos os homens, compartilha da experiência mútua, da alegria e das lágrimas, enfim, compartilha bens materiais, compartilha a fé cristã e deste sentimento de pertença que é tão importante e tão necessário à fé cristã, tornando-se durante a vida inteira um repartidor de tudo quanto possui, porque entende que sua verdadeira riqueza se acha naquilo que resulta da sua intimidade com Deus e o seu Filho Cristo Jesus. Pense nisto. Vamos orar? Pai amado, Deus bendito, obrigado porque o Senhor nos chamou a essa santa comunhão, a nos unirmos ao Senhor e ao Senhor Jesus em plena comunhão e assim também nos unimos aos irmãos em comunhão genuína e verdadeira. O Senhor nos chamou a repartir com os outros a nossa própria vida, a repartir com os outros o que temos, o que somos, porque tudo o que temos, o que somos, temos recebido do Senhor. Dá-nos esse sentimento de pertença como igreja, que possamos nos amar, que possamos nos importar com os outros, que possamos ser um, como o Senhor mesmo orou ao Pai e pediu que nós fôssemos, um como o Senhor é com o Pai, que nós sejamos contigo e uns com os outros também, nessa plena comunhão que só pode ser estabelecida dentro do padrão neotestamentário, à luz das Escrituras Sagradas, se nós buscarmos, sobretudo, a intimidade contigo. É a oração que te fazemos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada quarta-feira, fiquem na paz do Senhor e na comunhão com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus, com Deus Pai e com os irmãos.